Era um belo dia de verão. Meu filho de 5 anos, James, estava brincando no quintal da nossa casa suburbana. James sempre foi um menino quieto. Ele sempre brinca sozinho e nunca teve muitos amigos. Mas ele tem uma imaginação muito fértil. Eu estava na cozinha, alimentando nosso cão Fido, quando eu ouvi uma conversa. James falava com alguém no quintal. Não tenho certeza com quem ele estava falando. Ele finalmente tinha um amigo? Ser uma mãe solteira é difícil. Estou sempre de olhos bem abertos em relação a James. Então decidi ir para fora e ver como ele estava. Quando cheguei ao quintal, fiquei um pouco confusa, porque James era a única pessoa lá. Ele estava falando sozinho? Poderia jurar ter ouvido outra voz. James, é hora de entrar. Eu chamei ele. Ele entrou e se sentou na mesa da cozinha. Era hora do almoço, então eu decidi fazer um sanduíche para ele. James, com quem você estava falando lá fora? Perguntei. Eu estava brincando com meu novo amigo, ele respondeu. O resto do dia passou como de costume, e estava começando a ficar tarde. Então eu coloquei James na cama, dei um beijo nele e ele fez questão de ligar sua luminária do lado da cama antes de fechar a porta. Eu estava muito cansada, então fui para a cama não muito tempo depois, e tive um pesadelo terrível. Estava escuro. Eu estava em uma espécie de parque de diversões decadente. Estava com medo, correndo através de um campo infinito de barracas vazias e cabanas de jogos abandonadas. Todo lugar tinha uma aparência horrível, tudo era preto e branco. Os prêmios de pelúcia estavam pendurados nas barracas de jogos, todos com sorrisos doentes costurados em seus rostos. Parecia que todo o parque estava olhando para mim, mesmo que não houvesse outro ser vivo à vista. Então, de repente, comecei a ouvir uma música, sendo tocado por uma sanfona que ecoou pelo parque. E fui hipnotizada. Segui sua melodia para a tenda de circo quase em transe, incapaz de parar as minhas pernas de avançar. Estava escuro. A única luz vinha de um projetor que brilhava no centro da grande tenda. Enquanto eu caminhava em direção à luz, a música brandou. Encontrei-me cantando incapaz de parar, como aqueles macacos de brinquedo que batem 2 pratos de bateria sem parar. A música parou antes do seu clímax. E de repente, as luzes me fitaram. A intensidade das luzes me deixaram praticamente cega. Tudo que eu podia ver era um pequeno escuro embaralhar uma silhueta à minha frente. Em seguida, uma outra apareceu, e outra, e outra. Havia dezenas de sombras, todas vindas em minha direção. Eu não podia me mover, minhas pernas estavam congeladas. Tudo que eu podia fazer era ver como as numerosas e assombrosas sombras aproximavam-se. À medida que se aproximavam, eu podia ver que eram crianças. Ao olhar para cada um, percebi que estavam terrivelmente desfiguradas e mutiladas. Alguns com cortes em todo o corpo, outras foram severamente queimadas, e outras estavam faltando membros, até mesmo os olhos. As crianças me cercaram, arranhando a minha pele, me arrastando para o chão e me rasgando. À medida que as crianças me rasgavam, me cortavam, deixando-me em pedaços, tudo foi desaparecendo. Tudo que eu podia ouvir era o riso, horríveis risos, risos assustadores. Acordei na manhã seguinte, suando frio. Depois de respirar profundamente, vi que algumas das figurinhas de ação de James foram posicionadas de frente para mim, em cima da minha cama de cabeceira. Suspirei. James provavelmente tinha acordado cedo e os colocado ali. Juntei os brinquedos e fiz meu caminho para o quarto de James. No entanto, quando abri a porta, o vi dormindo. Eu apenas coloquei os bonecos de volta na caixa de brinquedos e fui para a sala. Um pouco mais tarde, James acordou e preparei-lhe o lanche. Ele ficou quieto e parecia um pouco tonto. Talvez não tenha dormido bem. James, você colocou os brinquedos no quarto da mamãe essa manhã? Seus olhos dispararam para mim por um momento. Então, rapidamente, olhou para baixo, encarando seu cereal. Jack Risonho fez isso. Bem, diga a esse tal de Jack Risonho para manter os brinquedos em seu quarto. James terminou seu café da manhã e, em seguida, decidiu ir ao quintal. Fui para relaxar na sala de estar e eu devo ter cochilado, porque acordei umas 2 horas mais tarde. Merda, eu preciso olhar o James. Eu estava um pouco preocupada. Tinha sido mais de 2 horas e eu não havia supervisionado ele. Saí para o quintal, mas o James não estava lá. Eu estava ficando nervosa. Então eu gritei por ele. James, James, onde você está? Só então eu ouvi uma risada vinda do jardim. Corri até o portão da frente da casa. James estava sentado na calçada. Dei um suspiro de alívio e caminhei até ele. James, quantas vezes eu já lhe disse para não sair do quintal? James, o que você está comendo? James olhou para mim, enfiou a mão no bolso e tirou uma mão cheia de balas de todas as cores.
Isso me deixou muito nervosa. Quem te deu esses doces? Ele apenas olhou para mim, mas sem dizer nada. James, por favor, diga à mamãe onde conseguiu esses doces. James abaixou a cabeça e disse. Jack risonho me deu. Meu coração pesou. Ajoelhei-me para olhá-lo nos olhos. James, eu já ouvi bastante sobre Jack risonho. Essa maldita coisa não é real. Agora esta é uma situação muito grave e eu preciso saber quem lhe deu os doces. Eu podia ver os olhos do meu filho se encher de lágrimas. Mas mamãe, Jack risonho me deu. Fechei os olhos e respirei fundo. James nunca mentiu para mim, mas o que ele está me dizendo é impossível. Faça ele cuspir o doce e jogue o resto fora. James parece estar bem. Talvez eu esteja exagerando. Afinal, ele poderia ter ganho os doces de Tom e Linda da casa ao lado. Ou Mr. Walker, do outro lado da rua. De qualquer forma, vou ter que ficar atenta. Naquela noite, coloquei James na cama, como de costume, e fui dormir. De repente, fui acordado por um estrondo vindo da cozinha. Saltei para fora da cama e corri pelas escadas. Quando cheguei à cozinha, fiquei horrorizado. Todos os talheres tinham sido jogados no chão. O nosso cão Fido estava morto, pendurado na luminária. Seu estômago foi aberto e recheado com doce, do mesmo tipo que James estava comendo mais cedo naquele dia. Meu choque foi bruscamente quebrado por um grito agudo vindo do quarto de James, seguido do barulho de uma queda. Eu rapidamente peguei uma faca da gaveta e subi as escadas com a velocidade que só uma mãe cujo filho está em perigo poderia ter. Tudo no quarto fora derrubado. Estava tudo no chão. Meu pobre filho em sua cama chorando e tremendo de medo. Uma poça de urina se formava nos lençóis. Peguei meu filho e corri para a casa ao lado. Tom e Linda, felizmente, ainda estavam acordados. Eles me deixaram usar o telefone e liguei para a polícia. Não demorou muito tempo para eles chegarem. E expliquei o que tinha acontecido. Eles me olharam como se eu fosse louca. Eles vasculharam a casa, mas tudo que encontraram foi um cão morto e 2 quartos bagunçados. O oficial me disse que algum vândalo provavelmente havia entrado na casa e que fugido rapidamente quando me ouviu descendo as escadas. Eu sabia que não era verdade. Todas as portas estavam fechadas e nenhuma das janelas estavam abertas. O que estava na minha casa não vinha da rua. No dia seguinte, James permaneceu dentro de casa. Não queria perdê-lo de vista. Fui até a garagem, peguei o velho monitor de bebê e coloquei em seu quarto. Se alguma coisa entrasse lá à noite, eu saberia. Fui até a cozinha e peguei a maior faca da gaveta e coloquei no meu criado mudo. Amigo imaginário ou não, eu não vou deixar nada machucar meu menino. A noite logo veio. Coloquei James na cama e ele estava com medo, mas prometi que não deixaria nada acontecer com ele. Dei-lhe um beijo e acendi a luminária. Sussurrei. Boa noite, James. Eu te amo. Fiquei acordado enquanto pude. Mas depois de algumas horas, o sono me venceu. Meu bebê estava seguro e eu precisava dormir. Assim como eu coloco minha cabeça no travesseiro, escuto um barulho suave através da bebê eletrônica que eu tinha colocado no criado mudo. No início parecia interferência, tipo as que o rádio faz. Em seguida, virou um gemido. Seria James dormindo? Então ouvi a risada do meu pesadelo, aquela risada terrível. Levantei-me da cama e peguei a faca. Corri para o quarto de James e abri a porta devagar. Tentei o interruptor de luz, mas não acendia. Dei um passo e podia sentir um líquido espesso quente em meus pés. De repente vi James. Eu não podia acreditar no horror absoluto estabelecido diante de mim. O corpo do meu bebê foi pregado na parede. Unhas haviam perfurado suas mãos e pés. Seu peito foi rasgado e seus órgãos expostos pendiam para o chão. Seus olhos e língua tinham sido removidos, junto com a maioria de seus dentes. Ânsia de vômito e um choro desesperado tomou conta de mim. Eu não podia acreditar que aquilo era meu menino. Então ouvi novamente um gemido. James ainda estava vivo. Meu bebê, minha pobre criança. Com tanta dor, ainda resistia. Eu corri através do quarto e vomitei no chão. Mas a minha dor foi interrompida por uma gargalhada horrível vindo atrás de mim. Virei-me enquanto ainda enxugava o vômito da minha boca, que se misturava às lágrimas. Em seguida, surgiu das sombras o demônio responsável por todo esse horror, Jack Risonho. Sua pele branca como um fantasma e cabelos pretos emaranhados caíam até os ombros. Ele tinha olhos brancos cercados por anéis pretos escuros. Seu sorriso torto revelou uma fileira de dentes afiados, e sua pele não se parecia com pele. Ele parecia de borracha ou plástico. Ele usava uma desigual roupa de palhaço preta e branca, mangas e meias listradas. Seu corpo era grotesco.
Seus longos braços pendurados para baixo após sua cintura, ele era desengonçado, parecendo um ter ossos, como um boneco de pano. Ele sorriu, deixando escapar sua demência, como se estivesse me avisando que estava satisfeito com a minha reação ao seu trabalho. Tão doentio. Ele então virou-se lentamente para James e começou a rir ainda mais. Isso foi suficiente para afastar-me de meu terror. Saia de perto dele, seu bastardo! Corri para o monstro, levantando a faca em cima da minha cabeça, esfaqueando. Mas assim que a faca o tocou, ele desapareceu numa nuvem de fumaça negra. A faca passou para a direita através da fumaça e perfurou o coração de James, que ainda batia, tentando sobreviver. O sangue quente espirrou em meu rosto. Não, o que eu fiz? Meu bebê. Eu matei meu bebê. Imediatamente caí de joelhos e podia ouvir as sirenes à distância, cada vez mais altas. O meu menino. Meu James. Prometi que a mamãe iria protegê-lo, mas eu não. Me desculpa, James. Eu sinto muito. A polícia logo chegou e me encontrou na frente do meu filho sem vida, ainda apunhalando a faca coberta de sangue. O julgamento foi curto e direto. Insanidade. Fui colocado num hospício, onde estive nos últimos 2 meses. Não é tão ruim aqui. A única razão pela qual estou acordada agora é porque alguém está batendo 2 pratos daqueles de bateria musical do lado de fora da minha cela, mas ninguém além de mim consegue ouvir.